Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as funções orofaciais e as más oclusões. Será que existe uma relação? Nós sabemos que a região orofacial ela está diretamente envolvida na realização das funções de respiração, mastigação, fonação e deglutição. E sabemos também que cada uma dessas funções orofaciais deve ser realizada da forma mais adequada possível, de forma a manter o equilíbrio das forças que atuam sobre as estruturas dendroesqueléticas envolvidas. Portanto, é papel da ortodontia manter ou restabelecer o equilíbrio das forças que atuam durante a realização destas funções. Vamos começar falando sobre a respiração. Nós sabemos que, numa condição de normalidade, a respiração ela deve ser realizada predominantemente por via nasal. Isto porque esta via nos oferece uma melhor condição de umidificação, aquecimento e filtragem do ar. Apenas em circunstâncias de maior demanda de oxigênio é que se aceita o estabelecimento de uma respiração mista, ou seja, via nasal e bucal. Porém, nós sabemos que algumas patologias podem causar a obstrução das vias aéreas nos seus mais diferentes níveis, desde a cavidade nasal, passando pela nasofaringe e até mesmo envolvendo a orofaringe. Dentre estas patologias, nós temos a hipertrofia dos cornetos nasais, os desvios do septo nasal, os pólipos nasais, as rinites, a hipertrofia de adenoide e a hipertrofia das tonsilas palatinas, ou também chamadas de amígdalas. Nestas situações, surge a necessidade de uma via respiratória alternativa, pois o paciente não consegue respirar via nasal, ele vai então abrir a boca e respirar via bucal. Porém, na ortodontia, nós sabemos que o impacto da respiração bucal não se restringe apenas a uma deficiente umidificação, aquecimento e filtragem do ar respirado. A respiração bucal ela requer uma alteração postural que determina novas posições de lábios, língua e mandíbula. Os lábios eles se tornam entreabertos. Vocês podem ver aqui o lábio entreaberto. A mandíbula fica deslocada para baixo e para trás, em função desta abertura bucal. E a língua ela fica posicionada mais inferior e anteriormente, sem aquele contato desejável com a abóbada palatina numa condição de normalidade. E isso tem um impacto importante sobre aquele equilíbrio de forças que nós falamos inicialmente. Esta nova posição postural de lábios, língua e mandíbula acabam por determinar a quebra do mecanismo do bucinador. Esse mecanismo do bucinador é um importante mecanismo de equilíbrio de forças. Vamos falar um pouco mais sobre esse mecanismo. Quando nós observamos o arco dentário, nós podemos notar que externamente a esse arco dentário existe aqui uma cinta muscular formada pela união dos músculos orbicular dos lábios, bucinador e constritor superior da faringe. Então essa cinta inicia-se aqui no orbicular, segue com o bucinador até o constritor superior da faringe, formando essa cinta muscular externa
ao arco dentário. Por outro lado, na região interna do arco dentário, nós nos deparamos com uma outra massa muscular que se opõe àquela cinta muscular externa e que é representada pela musculatura da língua. Então, a língua ela é uma estrutura essencialmente muscular e que tem a sua função e mobilidade dadas pelos músculos intrínsecos e também pelos músculos extrínsecos da língua. Então, aqui os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos, que são os principais que irão formar essa massa muscular que se coloca aqui internamente ao arco dentário. Então, nós podemos dizer que este importante mecanismo de equilíbrio de forças, que é denominado de mecanismo do bucinador, ele nada mais é do que este equilíbrio de forças geradas por aquela massa muscular que fica externamente ao arco dentário em relação às forças que são geradas por aquela outra massa muscular que fica internamente aos arcos dentários. Sendo que este equilíbrio de forças tem um importante papel no desenvolvimento das estruturas dentoesqueléticas que são circundadas por essas massas musculares. Tanto é que, se um paciente tem o predomínio das forças advindas dessa massa muscular interna ao arco dentário, vai existir uma tendência à vestibularização dos dentes, enquanto que se um paciente tem o predomínio das forças advindas dessa massa muscular externa, haverá uma tendência de lingualização dos dentes. E este mecanismo de equilíbrio de forças, ele é igualmente válido para as regiões posteriores dos arcos, onde nós temos aqui a força externa representada pelo músculo bucinador e a força interna pela musculatura da língua, determinando assim o posicionamento vestíbulo-lingual desses dentes posteriores, como podemos também observar aqui nessa região posterior em ambos os lados do arco. Porém, pelo fato dessas forças não serem exercidas por nenhum aparelho ortodôntico, existe uma tendência das pessoas a não acreditarem no potencial de influência dessas forças sobre a posição dos dentes. Então, eu coloquei este caso clínico aqui para nós exemplificarmos o potencial que essas forças musculares têm para influenciar a posição vestíbulo-lingual dos dentes. Essa paciente, ela procurou a clínica da faculdade, acompanhada da mãe, que estava extremamente preocupada com este incisivo permanente, que nasceu ectopicamente pelo lado lingual, sendo que o seu respectivo dente descido ainda permanecia retido no arco. Veja que, pela foto extrabucal, a paciente apresenta uma musculatura orofacial equilibrada, com selamento labial passivo. A paciente não respira pela boca, ou seja, ela não abre a boca no momento em que está respirando, e todo esse equilíbrio dessa musculatura pode então contar favoravelmente para um melhor posicionamento deste incisivo ectópico com o passar do tempo. Para que aquelas forças musculares associadas ao mecanismo do bucinador possam agir de maneira efetiva sobre este dente que se encontra posicionado ectopicamente,
é preciso que, primeiramente, nós façamos a remoção deste dente descido que se encontra em condição de retenção prolongada em razão da erupção ectópica do seu sucessor. Então, nós pedimos a extração deste dente descido, deste incisivo descido, e 4 meses depois, a paciente se apresentava, então, com esta condição favorável de alinhamento dos incisivos, sem que fosse colocado aqui nenhum aparelho ortodôntico, nenhuma força ortodôntica. Apenas as forças musculares associadas ao mecanismo do bucinador. Como nós já dissemos anteriormente nessa aula, pacientes com respiração bucal desenvolvem nova postura de língua, mandíbula e dos lábios. E essa nova posição postural de lábios entreabertos, mandíbula girada para baixo e para trás, e a língua numa posição mais baixa, repousando no assoalho bucal, faz com que haja uma quebra do mecanismo do bucinador. Ou seja, essa posição lingual mais baixa deixa de contrapor aquelas forças geradas por aquela massa muscular externa ao arco dentário, fazendo com que haja um predomínio dessas forças que, com o passar do tempo, vão causar uma atresia maxilar, mordida cruzada posterior e um palato profundo. Além disso, essa posição postural da mandíbula girada para baixo e para trás causa um aumento do espaço funcional livre, favorecendo a extrusão dos dentes posteriores e, com o passar do tempo, favorecendo também o surgimento de uma mordida aberta anterior. Veja, então, o caso dessa paciente que apresentava uma respiração bucal causada por uma hipertrofia de adenoide. Veja que essa paciente apresenta uma atresia maxilar, o arco superior apresenta-se então mais constricto, com a sua dimensão transversal reduzida. Ela também apresenta um palato profundo. Nesta foto frontal, nós podemos observar a mordida cruzada posterior. Nesta foto lateral, nós podemos observar uma maior extrusão dos dentes posteriores em relação aos anteriores e podemos também observar a presença da mordida aberta anterior. E será que a correção oclusal, por si, soluciona o problema da paciente? Não. Essa paciente precisa, primeiramente, resolver o problema da obstrução nasofaríngea. Caso contrário, aquele desequilíbrio de forças causado pela quebra do mecanismo do bucinador irá prevalecer, fazendo a recidiva do problema ortodôntico. Vejam aqui, então, nessa outra paciente que apresentava uma respiração bucal em função de uma hipertrofia aqui de adenoide, que pode ser observada nessa teleradiografia em norma lateral. E então, essa passagem aérea ficava obstruída por esse tecido linfático hipertrofiado, fazendo com que a paciente tivesse a necessidade de abrir a boca para realizar uma respiração bucal. Essa nova postura relacionada à respiração bucal, que determina a quebra daquele mecanismo do bucinador, leva então a toda aquela alteração de forças que nós já dissemos para vocês, causando então aquela maloclusão também característica com atresia maxilar, mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, né? E nós dissemos então que muitas vezes essa paciente vai precisar de um exame mais específico e o tratamento prévio desse problema das adenoides com o otorrino, para que nós possamos fazer a correção oclusal e garantir assim uma maior estabilidade do tratamento ortodôntico ao final.
Além das adenoides e das obstruções nasais, nós podemos ter também um outro tipo de obstrução na região mais inferior das vias aéreas, na região da bucofaringe, que é a hipertrofia das tonsilas palatinas. E essa massa de tecido linfático, então, ela pode hipertrofiar de tal forma que ela obstrui essa via aérea, essa passagem aérea. Então, essa via nasal, ela, quando chega nessa região da bucofaringe, ela se encontra obstruída por essa massa de tecido linfático, forçando o paciente a abrir a boca, deixar a língua mais abaixada e anteriorizada, de tal forma que haja uma maior sobra, um maior aumento de espaço nessa região aqui posterior, pela nova postura da língua, permitindo então a passagem aérea nesta região. Essa é uma condição que também leva a toda aquela característica de má oclusão associada à quebra do mecanismo do bucinador e ao desequilíbrio de forças, fazendo com que haja uma necessidade do paciente tratar previamente esta condição para que nós possamos ter um tratamento ortodôntico de maior sucesso. Agora, vamos falar um pouco sobre o mecanismo de equilíbrio das forças mastigatórias. Nós sabemos que as forças oclusais, elas apresentam um componente anterior de força, ou seja, um componente mesial de força, que tende a deslocar os dentes nesse sentido. Porém, essas forças anteriores, elas são equilibradas pelos pontos de contato do arco dentário íntegro e, no final, elas são anuladas e os dentes tendem a não sofrer deslocamentos ou movimentos significativos em decorrência da ação dessas forças mastigatórias. Porém, quando se estabelece um desequilíbrio de forças pela falta de integridade dos pontos de contato, ou seja, quando um dente é perdido e você tem ali uma falha nesses pontos de contato, os dentes adjacentes podem apresentar movimentos significativos. Isso é o que acontece, por exemplo, quando dentes descidos são perdidos precocemente e os pontos de contato são rompidos, quebrando aquele equilíbrio de forças que agem sobre o arco dentário nesse sentido mesiodistal. Então vejam que aqui um segundo molar descido foi perdido precocemente e então permitiu um deslocamento anterior ou mesial do primeiro molar permanente, fechando quase todo o espaço para a erupção desse segundo premolar. Então agora nós temos aqui uma falta de espaço para a erupção do segundo premolar, levando então à necessidade de um tratamento ortodôntico para restabelecer a posição daquele primeiro molar permanente e assim restituir a condição de espaço para a erupção do segundo premolar. Então vejam que esse rompimento desse equilíbrio pode ter um efeito bastante danoso. Mas veja que a importância desse mecanismo de equilíbrio das forças mastigatórias, ele se dá não apenas no sentido mesiodistal, mas também no sentido vertical ou cérvico-oclusal, uma vez que a perda de pontos de contatos oclusais causados pela extração de dentes antagonistas ou pela destruição coronária de dentes antagonistas faz com que o dente do arco oposto apresente uma extrusão progressiva, levando a condições oclusais de difícil solução, em geral, requerendo a intrusão dentária para permitir a reabilitação do paciente. Veja que, nesse caso de extrusão dentária deste primeiro molar, foi utilizado um mini implante para que nesse mini implante fosse ancorada uma força de intrusão, permitindo assim uma intrusão
individual, apenas aquele dente que estava extruído, no intuito de restabelecer o espaço interoclusal necessário à reabilitação do primeiro molar inferior. Vou comentar aqui rapidamente com vocês sobre o equilíbrio de forças durante a fonação. Em geral, nesta situação, os lábios eles evitam a ruptura do equilíbrio de forças durante a fonação, sobretudo durante a pronúncia das consoantes, chamadas de linguodentais, que requerem o apoio da língua sobre os incisivos, forçando esses incisivos numa posição mais vestibular. E apenas nos grandes transtornos da fonação, este equilíbrio pode ser rompido, prevalecendo a força da língua sobre os dentes. Mas, em geral, em pequenos transtornos de fonação, dificilmente nós observamos deslocamentos dos dentes em função de uma fonação alterada. Uma outra condição que muito comumente causa a quebra do equilíbrio de forças é a presença de hábitos bucais, principalmente os hábitos de sucção de polegar e sucção de chupeta. Porque ao colocar o dedo ou a chupeta na boca, a mandíbula ela é forçada a um deslocamento para baixo e para trás. Durante a sucção, haverá uma maior atividade dos músculos orbiculares e também do bucinador. A língua acaba sendo posicionada numa posição mais inferior e anterior, deixando de ter contato com a abóbada palatina, e o dedo ou o bico passam a ser um obstáculo à erupção dos incisivos. Como consequência, nós podemos observar, então, uma prevalência daquelas forças musculares externas ao arco dentário agindo sobre o arco superior, uma vez que a língua encontra-se agora abaixada e anteriorizada na cavidade bucal durante a execução do hábito, levando então à quebra do mecanismo do bucinador, ou seja, a quebra do equilíbrio daquelas forças musculares, e esta condição nós já sabemos que vem causar, então, com o passar do tempo, uma atresia maxilar e agora, então, um impedimento à erupção dos incisivos em razão deste obstáculo mecânico agindo sobre os incisivos, o favorecimento da erupção dos dentes posteriores em razão da ausência dos contatos oclusais durante a execução do hábito, a formação de um palato profundo, e tudo isto em conjunto acaba por determinar o aparecimento de más oclusões conhecidas como mordida cruzada posterior e mordida aberta anterior. Lembrando sempre que a severidade dessas más oclusões irão depender da tríade de Graeber, que nada mais é do que a intensidade, duração e frequência com que estes hábitos são executados. Isso poderá determinar uma mordida cruzada mais severa ou menos severa, uma mordida aberta anterior mais ou menos severa, enfim, desvios da normalidade que podem ser mais ou menos intensos. Observem, então, neste caso, um exemplo de maloclusão causada pelo hábito de sucção. Vejam, então, que aqui no arco superior existe uma atresia, ou seja, uma incompatibilidade em termos de dimensões transversais com o arco mandibular, levando então a uma mordida cruzada posterior e a toques de ponta de cúspide na região dos caninos. Aqui na região anterior, nós observamos uma ausência de trespasse vertical entre os incisivos, o que caracteriza uma mordida aberta anterior. E todo este conjunto de más oclusões, a mordida cruzada posterior juntamente com a mordida aberta anterior, necessita de um tratamento ortodôntico específico e também um tratamento para a remoção do hábito de sucção. Caso contrário,
os resultados do tratamento ortodôntico poderão sofrer uma recidiva. Observem que, neste caso, para tratar a maloclusão da paciente, foi utilizado um disjuntor maxilar associado a uma grade palatina. Este aparelho tinha como função aumentar as dimensões transversais da maxila e assim corrigir a mordida cruzada posterior, bem como impedir por meio da grade palatina o hábito de sucção, permitindo assim o desenvolvimento vertical normal dos incisivos superiores e inferiores e o fechamento da mordida aberta anterior. Ao final do tratamento, nós podemos observar que os objetivos principais foram alcançados, ou seja, nós obtivemos a correção da mordida cruzada posterior, o fechamento da mordida aberta anterior e a paciente estava livre do hábito de sucção. Vejam esse outro caso de quebra do equilíbrio de forças agora pela interposição dos lábios. Este paciente ele apresentava uma interposição do lábio inferior entre a face vestibular dos incisivos inferiores e a face palatina dos incisivos superiores. E a razão dessa interposição era tanto uma deficiência esquelética da mandíbula, como uma retroposição dos incisivos inferiores em razão de perdas precoces ocorridas no arco inferior. Como consequência desta interposição do lábio entre os incisivos, estes incisivos superiores eram cada vez mais projetados para vestibular, ou seja, cada vez mais protruídos, enquanto os incisivos inferiores eram forçados cada vez mais em direção lingual, aumentando este overjet, ou este trespasse horizontal. Afinal de contas, o lábio inferior, que deveria estar à frente dos incisivos inferiores e superiores, ele se posicionava entre o incisivo inferior e a palatina do incisivo superior, causando esse desequilíbrio de forças entre lábio e língua. Após o tratamento do problema oclusal do paciente, nós podemos agora observar que não mais existe aquele trespasse horizontal aumentado ou aquele overjet aumentado que permitia que o paciente colocasse o lábio inferior entre os incisivos inferiores e os incisivos superiores, causando aquele desequilíbrio de forças musculares. Note nas fotos extrabucais que após o término do tratamento, existe agora um restabelecimento do equilíbrio da musculatura orofacial e, consequentemente, um restabelecimento do equilíbrio das forças musculares, condição bastante mais favorável e diferente daquela condição inicial que o paciente apresentava. Uma outra condição de quebra do equilíbrio de forças é aquela causada pela deglutição atípica. A deglutição atípica ela pode ser caracterizada pelo pressionamento lingual atípico, pela interposição lingual, pela postura lingual atípica ou ainda por uma combinação desses fatores. Observem nessa paciente que existe em repouso uma postura lingual atípica, é uma língua mais abaixada e anteriorizada. E durante a deglutição, existe aqui um pressionamento lingual atípico, fazendo prevalecer a força muscular da língua sobre a força muscular dos lábios, fazendo com que estes incisivos se projetem cada vez mais em direção vestibular. E isto se dá em função deste desequilíbrio de forças musculares. Assim, nós podemos tirar 3 importantes conclusões dessa nossa aula de hoje. A primeira conclusão é que o restabelecimento do equilíbrio de forças durante a execução das funções orofaciais é uma das metas do tratamento ortodôntico. A segunda conclusão
é que a correção das más oclusões ela pode se tornar instável se as forças que agem sobre o sistema estomatognático não estiverem equilibradas ao final do tratamento. E a terceira conclusão é que o restabelecimento deste equilíbrio de forças pode requerer uma atuação interdisciplinar. Precisamos, então, de um ortodontista, às vezes de um fonoaudiólogo, de um otorrinolaringologista e de um psicólogo. Vai depender do conjunto de problemas apresentados pelo paciente. Obrigado.